Fala galera, voltamos para mais um vídeo aqui do canal. Vocês sabem onde eu tô? Olha a minha camiseta, que diferente que é. Vai Brasil, nós estamos diretamente da Copa do Mundo de 2026 e a transmissão será ao vivo diretamente da Cazé TV. Vocês jamais iam imaginar que um dia um simples apresentador de conteúdo, um influenciador, ele ia quebrar o monopólio da televisão brasileira no mundo do futebol. Se quiser saber dessa história, fica comigo até o final desse vídeo que tem muita coisa interessante. E presta atenção agora. Por décadas, assistir futebol no Brasil era praticamente uma obrigação. Você ligava a televisão, eu ligava a televisão e a transmissão estava sempre nos mesmos lugares. Você lembra disso? No finalzinho da década de 80, que eu já comecei a assistir futebol, de 86 eu tinha 3 anos, não lembro, mas a de 90 eu lembro que tinha o atacante Careca, vários outros jogadores que eram criancinha e tal, beleza. E aí, era sempre no mesmo lugar, na mesma emissora, éramos os mesmos narradores, os mesmos comentaristas, parecia que nada ia mudar, hein? O negócio é meio complicado. Mas só que aí surgiu um cara com uma câmera, com uma linguagem diferente e uma forma completamente de falar com o público. Quem será esse cara? Fala comigo, comenta aqui embaixo, quem será esse cara? E só que aí, uma coisa que era praticamente impossível aconteceu. A Cazé TV, começou a desafiar um sistema que dominava o futebol brasileiro há décadas. Mas afinal, como a Cazé TV conseguiu isso? Você sabe? Então vamos ficar sabendo agora. Durante muitos anos, o futebol brasileiro foi controlado por poucos grupos. Poucas pessoas tinham acesso ao futebol brasileiro. E quem que controlava ela estava só na mão de uma emissora só, que era a Rede Globo de televisão. O torcedor assistia da forma que era oferecido. Não tinha esse negócio de, hoje eu vou ao meu time, e onde que eu vou. Hoje em dia você liga no YouTube, você já assiste o canal que você quer lá. Mas antigamente não tinha isso. Era uma rede de televisão só que tinha esse monopólio. Ela pagava os direitos de transmissão, comprava de toda o coisa do futebol. E aí o que aconteceu? A Cazé TV mudou isso. Mudou. Você viu que cara inteligente. Só que aí, tudo que ele colocava lá, nós éramos praticamente obrigados a assistir. Eu praticamente sou corintiano. Eu torço pro time do Corinthians. Então se estava passando Palmeiras, não tinha outra alternativa. Se eu quisesse assistir futebol, tinha que assistir Palmeiras e Ponte Preta. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e outro time, Palmeiras não sei quem. Palmeiras e Remo, que era da segunda divisão, porque o Palmeiras caiu acho que 3 vezes, né, da segunda divisão. Acho que foi 2 ou 3 vezes, se não me engano, o Palmeiras caiu. Então era um modelo que funcionou durante muitas e muitas décadas. E a internet começou a mudar os hábitos das pessoas. Você viu como é que a internet foi bom? Em muitos pontos, muita coisa que está acontecendo agora de inovação é por conta da internet. Enquanto as emissoras tradicionais continuavam assim, pensando na televisão, aí o que acontece? O Cazé TV, o Casimiro chegou, inovou tudo isso, uma coisa que não tem nada a ver. E aí o que acontece? Nós que somos a geração eu tenho 40 anos, né? 43 anos. Só que aí o celular chegou para nós, na época eu tinha uns 20 anos, foi o primeiro celular que eu tinha. Que era um Nokia, já não era aquele tijolão grande, porque o tijolão grande só era de Playboy. E aí, o que acontece? Nós que somos a nova geração, que na época era novinho, eu tinha 20 anos, 20 aninhos, aí essa nova geração, nós foi crescendo, 20 anos, né? Foi crescendo com a tecnologia do celular. Então, aí o que aconteceu? Aí, em 2000 e pouquinho, veio o YouTube, depois TikTok, Instagram, Facebook.
Antes um pouquinho era o Orkut, pra quem lembra. Lembra do Orkut? O Orkut não... Agora já foi, aí entrou o Facebook, depois agora Instagram, TikTok, YouTube. Tem outras redes sociais pequenininhas aí, mas as mais conhecidas são essas. Então essa geração aí não queria esperar, não queria uma linguagem formal. Eles queriam simplesmente autenticidade. Que coisa atrapalhada, né? E foi exatamente assim que surgiu a oportunidade que o Casimiro... Nossa, isso aqui é uma... Vou furar essa bolha. Pum! O que aconteceu? Casimiro furou a bolha. E um fato curioso é que Casimiro, presta atenção, hein? Casimiro, ele não era narrador. Ele não era nem jornalista tradicional esportivo. Ele comentava o jogo lá do Vasco, né? Que ele era vascaíno. Ele era, não, é vascaíno, né? E aí comentava lá o jogo do jeito na nossa linguagem. E aí ele surgiu sendo ele mesmo. A autenticidade dele, ele não imitou ninguém. E o que acontece? Isso cativou o espectador dele. E foi pra lá, e foi passando pra um, pra outro. O Casemiro é bom, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E aí surgiu a ideia. E aí, outro ponto de vista, o que ele fazia? Não é questão de valer a pena. Ele falava com qualquer torcedor, assim, como qualquer um, né? A gente fala do futebol aqui, comenta ali, não sei o quê. Ele não tinha personagem, não tinha formalidade, sem aquela sensação de que, existe uma distância entre quem apresenta e quem assiste. Aquele apresentador lá, que não sei o quê, o cara é bom, entende muito. Não, ele era um comunicador igual a gente como a gente. Então, o que aconteceu? Elas viam alguém parecido com elas. É verdade. É verdade. Então, a gente se identifica com pessoas que parecem com a gente. Então, isso foi o gatilho que ele conseguiu fazer a Cazé TV. Quando a Cazé TV conseguiu o direito da Copa do Mundo de 2022, que foi a primeira transmissão aqui no Brasil, de uma fora da Rede Globo, porque como a Rede Globo tinha um monopólio antigamente, não sei se vocês lembram, vamos supor, a Globo comprava a Copa do Mundo até 2018, comprou todas as Copas do Mundo e distribuía para as outras redes de televisão, vendia uma fatia. Só que o que a Globo fazia? Ela obrigava as outras emissoras a passar exatamente os mesmos jogos. Por quê? Por conta de questão de audiência. Ele não dava essa opção hoje em dia que a Cazé TV tem. E aí, muita gente achou que seria apenas mais uma transmissão, mas aconteceu algo histórico. Milhões e milhões de pessoas começaram a assistir a Copa do Mundo pelo YouTube, de graça, pelo celular, pela internet. Algo que ano antes, olha, meu Deus do céu, você já tinha imaginado? Eu, particularmente, eu não imaginei que ia, assim, do nada, a gente ia pegar o celular e assistir a Copa do Mundo, hoje, que é o maior evento esportivo do mundo, no celular, no YouTube, pela Cazé TV, porque aqui no Brasil é só eles estão transmitindo. E aí, na primeira vez na história, na plataforma digital, mostrava que podia competir diretamente com os gigantes da televisão. Os gigantes da quem que é? A Globo domina, filho. A Globo, infelizmente, dominava. Porque agora, tem o Casimiro que o cara é bom, a rede dele é boa, que o cara montou um time de narradores, de comentaristas. O time do cara é bom. Tem que tirar o chapéu pro cara. E o segredo dele não foi só transmitir jogos. O segredo era fazer o torcedor se sentisse como se estivesse conversando com os amigos. É legal conversar com os amigos durante um jogo de futebol e tal, a gente deixa opinião. Os narradores dele com os comentaristas faz você se sentir, o sentimento é o mesmo como se você estivesse conversando com os amigos. Tem as piadas que eles fazem, as reações dos bastidores, tudo parecia mais próximo, mais humano, mas é verdade. Presta atenção, é tudo muito mais espontâneo. A televisão e a transmissão deixou de ser apenas uma informação,
virou entretenimento. Entretenimento, é verdade. Você entendeu? E esse entretenimento, a gente se conecta mais. Você pode ver que muita gente hoje está assistindo a Copa do Mundo. Hoje à tarde eu assisti o jogo de Portugal e República do Congo. Não vou falar muito difícil não. E eu tava vendo, tinha cerca de 7.900.000 pessoas em plena quarta-feira, beirando, era umas 3 horas da tarde. Olha só como que essa Cazé TV, o cara é forte. Isso aí, fora das pessoas que estavam assistindo, porque se a pessoa tá na casa dela e tá com televisão, isso, o algoritmo, quando faz essa contagem, que tinha 7.900.000 aparelhos ligados. Então, às vezes, quando geralmente tiver celular, é um celular só, né? Que conta como uma visualização. Então, 7.900.000. Então, se às vezes a pessoa está assistindo em casa à tarde com a família ou com o filho, porque às vezes o pai está trabalhando, mas a mãe gosta de assistir jogo, então geralmente essa audiência aumenta. Então, vamos pôr aí por baixo que tenha na média de 15 milhões de pessoas assistindo o jogo de Portugal e Congo. Olha só como que é o poder da internet e o poder da Cazé TV. Ele quebrou simplesmente o monopólio, mas isso, para quebrar esse monopólio, ele foi a marreta que quebrou o muro, foi a lei do mandante. Porque antes dos jogos, quando a Globo comprava toda a transmissão, o que acontece? A Globo retia os direitos, vamos supor, um Palmeiras e Corinthians. Então, a Globo comprava esses jogos, transmitia Palmeiras e Corinthians, e nenhum dos times poderia ter o poder de escolha para ver qual canal que ele poderia assistir. Com a lei do mandante mudou isso, quebrou o muro. Quebrou o muro. E foi uma ótima oportunidade para o Casemiro, que através disso, dessa oportunidade que teve para escancarar as portas, ele aproveitou essa chance e falou: não, eu quero transmitir o meu time aqui na minha Cazé TV. E a partir disso, começou as transmissões. Vamos falar a verdade aqui. Tá terminando o vídeo. A Cazé TV não mudou apenas a forma de assistir futebol. Ela mostrou uma mudança muito maior, mais inovadora. E o poder saiu da mão de poucos. Esse poucos a gente já sabe que era só um que dominava o futebol brasileiro. E foi para onde sempre deveria estar, na mão de todo o público. Porque no final, quem assiste somos nós. Somos as pessoas, somos os que gostam de futebol, que acompanham futebol. Ele quem decide o sucesso de qualquer transmissão. É o torcedor de cada time do futebol brasileiro. E não é a emissora que faz isso. A emissora decide para que time você vai torcer. Antigamente, muitos torcedores, principalmente lá no Nordeste, a gente escuta quando era criança que os times do Nordeste, lá no Nordeste só passava na televisão Flamengo e Vasco. E às vezes Fluminense. Então, tem muitos torcedores que foram influenciados a torcer por esses times por conta das transmissões da Rede Globo que transmitia os jogos do Rio de Janeiro. E fica um alerta aqui. Será que esse tipo de fragmentação é boa? Se antes a gente tinha aqui o monopólio da TV, hoje a gente também corre o risco de ter o monopólio do bolso. É um streaming para o estadual, outro para o brasileiro, outro para a Copa do Brasil. O torcedor hoje ganhou liberdade. Mas será que ele vai ter dinheiro para assinar tudo? A revolução da Cazé TV é coisa linda. Presta atenção, porque ele fechou patrocínio com as maiores empresas aí do cenário nacional e do cenário mundial. E aí está sendo transmitido futebol
de um jeito diferente, inovador, que só depende de sinal de Wi-Fi. E será que futuramente vai ser pago? Eu acho que não. Quero saber sua opinião, hein? Responde nos comentários aqui. Tá finalizando o vídeo. E a pergunta é: a Cazé TV revolucionou as transmissões esportivas? Outra pergunta: ou a televisão tradicional ainda continua sendo a maior força do futebol brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu respondo todos. Você entendeu? Você sabe por quê? Aqui é o Dezão Sem Filtro. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.